Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de abril de 2017, é uma segunda-feira. O verbete é de número 4098. Ele tem 5 páginas, 55 logias e 11 máximos. O tema, hiperacuidade analítica, e foi elaborado segundo a especialidade percussienciologia. Quem redigiu o verbete já é a veteraníssima Estela Leal, é o terceiro verbete dela. A Estela Leal, do Nascimento, ela é graduada em Geologia, especialista em Geoquímica, é mestre em Geologia Econômica e Metalogênese e atualmente é doutoranda em Geologia. Natural de Resende, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2012, docente da Conscienciologia desde julho de 2012, tenepsista desde novembro de 2012 também. A hiperacuidade analítica é a qualidade de lucidez máxima da consciência homem-mulher durante a avaliação contínua, minuciosa e omnilateral ao refletir com alto juízo crítico sobre determinado conceito, tema, objeto, pessoa, circunstância, ambiente ou realidade, potencializando o acesso às verpons e aprofundando a autocrítica e a heterocrítica cosmovisiológicas. Né? Na pensenologia, nós destacamos o holopensene da mega-análise pessoal, a retilinearidade pensênica, possibilitando a excelência analítica, a organização pensênica, as associações pensênicas, os analítico-pensenes, a analítico-pensenidade, os cognopensenes, a cognopensenidade, os cosmos-pensenes, a cosmopensenidade. Na fatologia, a autoanálise, a lógica pessoal, o aprofundamento reflexivo, a leitura nas entrelinhas, o caderno de bolso, o formulário de fatos, para fatos, sinais e ideias, a interatividade contínua entre fatos e para fatos, o foco simultâneo em atividades cotidianas e verponogênicas, a interdisciplinaridade, a autorresponsabilização pelos queloides emocionais pessoais, o sobrepairamento autocrítico, a ponderação, a autolucidez, a autocosmoética, o autoesforço evolutivo, a desobstrução mental somática. Na parafatologia, a paranálise a partir da autovivência do estado vibracional profilático, a sensibilidade parapsíquica mental somática, a análise holossomática, a importância evolutiva da hiperacuidade energética, a previvência de estágios mais avançados de hiperlucidez, a hegemonia do mental soma sobre os demais veículos de manifestação. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia, no qual, sob a ótica da percussienciologia, e a partir dos fatos e parafatos intraconscienciais, a verbetógrafa enumera 5 especialidades abordando a relação entre a hiperacuidade analítica e o autodiscernimento progressivo. Na remissiologia, nós destacamos a análise de recorrência, autoparapsiquismo sutil, autopensenização analógica, hiperacuidade interassistencial, hiperacuidade pancognitiva, interação, análise, síntese e síntese conclusiva. A expansão da autoconsciencialidade é indissociável das recins contínuas promovidas pela capacidade de avaliar o cosmos com hiperacuidade analítica e sobrepairamento autocrítico. Você valoriza e utiliza o detalhismo e a isenção nas análises cotidianas? Qual é o nível atual de cosmovisão? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída pelo Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, que está aqui presente conosco hoje, e Marilene Raganin. Genialidade, análise, avaliação, organização, lógica, aprofundamento, entrelinha, autorreflexão,
autocrítica, autolucidez. Tema, elaboração, foco, atenção, valorização. Relevância, hegemonia, elucidação, analiticologia e percussienciologia. Estela, a pergunta para a gente sempre começar o debate aqui, aquela pergunta clássica, né? O que te levou a escrever esse título de verbete? Você pode explanar para a gente? E aí eu sempre gosto de pedir, caso tenha havido, né? E se você puder contar para a gente, algum parafato, algum fato mesmo sincrônico nos bastidores da elaboração do verbete, que nos ajude a entender ainda mais a força do título, né? Isso se você puder contar e se tiver havido alguma coisa de monta, assim, de importância, tá bom? Claro. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, apresentando o verbete. Bom, com relação ao tema do verbete, a origem dele, foi interessante você perguntar sobre parafatos, porque, na verdade, esse verbete foi originado a partir de parafatos, de uma experiência parapsíquica. Então, foi no ano passado, numa situação em que eu estava escrevendo com bastante aprofundamento reflexivo sobre um tema que eu estou desenvolvendo, sobre feminilidade. Sobre feminilidade. Eu estava escrevendo sobre esse tema. E durante esse aprofundamento mais reflexivo sobre alguns conceitos, algumas ideias que eu estava tendo, o que aconteceu foi uma expansão de consciência. E durante essa expansão de consciência, eu fiquei descoincidida por aproximadamente um par de horas no ambiente onde eu estava e pisando, como se fosse pisando em nuvens. E, ao mesmo tempo, eu estava num estado de tranquilidade fora do meu comum. E o ambiente, inclusive o ambiente intrafísico, parecia muito mais claro e o nível de lucidez também estava muito mais claro. Então, foi a partir desse estado alterado de consciência foi que me veio uma ideia instantânea de falar sobre esse atilamento rápido para ter uma análise sobre determinado conceito, determinada fonte de estudo. Então, é importante, quando a gente faz esses estudos, a gente ter essa hiperacuidade, essa percussiência mais avançada, com o objetivo de que a gente não perca informações ricas sobre o assunto, informações mais detalhadas, informações tangenciais que, às vezes, a gente não consegue perceber, deixa passar, né? Passa batido, como, por exemplo, as sincronicidades, ou, às vezes, você está pesquisando sobre determinado tema. Alguns livros, às vezes, você vai deixar passar, mas se você ficar mais atento a essa situação, você vai conseguir identificar livros que tenham a ver, fontes de informação que tenham a ver com o que você está pesquisando. Às vezes, o que as pessoas estão falando com você no dia a dia, às vezes tem a ver com temas que você está pesquisando. Então, o cotidiano é uma excelente fonte verponogênica. Se a gente parar para reparar, isso acontece muito. Então, e o que foi interessante sobre esse fenômeno foi que, assim, eu não queria sair daquela condição. Aquilo ali foi muito legal, né? Então, o bom dessa experiência também foi que, assim, olha, foi uma espécie de extrapolação e eu quero poder vivenciar isso novamente. Então, o mínimo que eu posso fazer conseguindo um conceito de um verbete a partir desse parafenômeno escrever e relatar sobre esse tema, né? Que é o primeiro passo, que é o que a gente está fazendo hoje. Eu vi aqui que você não colocou a técnica da autorreflexão de 5 horas, pelo menos na tecnologia. Talvez fosse o caso de você incluir, depois a gente pode ver se você concordar, porque a técnica da autorreflexão de 5 horas, ela foi instituída, né? Eu estava vendo uma tertúlia ontem, exatamente para ampliar essa capacidade de autorreflexão e de análise, de síntese, enfim. Eu acho que vale a pena. Depois você repensa sobre isso, ou então faz outro verbete para falar sobre essa técnica, né? Tá certo? Bom, nós vamos dar aqui início às perguntas, né, dos teletertulianos, e aí vocês podem ficar à vontade aí para
para fazerem suas perguntas, só assim sinalizando para a gente arrumar aqui a ordem. Na estrangeirismologia, página 5, a descrenciologia, um dos pilares do nosso paradigma consciencial, é o mesmo princípio de omnibus dubium. Está perguntando, é o mesmo princípio de omnis dubium? Omnis não, omnibus dubium. Nossa, me enrolei aqui. Omnibus dubium, isso. Bom, o princípio de omnibus dubium, essa é uma sentença em latim. Então, o que é o omnibus? Omnibus é tudo, todos, ou todos, e dubium é duvidoso, então, ou dúvida. Então, a proposta dessa sentença é duvide de tudo. Então, tem uma relação direta, assim, com o princípio da descrença, que é o princípio de você não acreditar em nada e, a partir das suas próprias experiências, você ter as suas conclusões, fazer as suas análises e ter as suas conclusões. Então, tem uma relação, sim. Na fatologia, página 5, segunda linha, como podemos otimizar nossa leitura nas entrelinhas de tudo o que vivenciamos no nosso cotidiano? Olha, eu acho que o primeiro passo é o desenvolvimento energético. Então, se você quer ter uma hiperacuidade analítica, você precisa começar a se manifestar holossomaticamente. Então, qual que é o veículo que ajuda você a fazer essa conexão com os seus outros veículos de manifestação, que não é só o soma, que não é só o corpo físico? É justamente o energossoma, o corpo das energias. Então, ao você passar a aplicar isso no seu cotidiano, o trabalho com as energias, a interação com as pessoas através das energias, você se transformar em uma cobaia e as pessoas à sua volta em cobaias também, isso faz com que você tenha uma atenção interdimensional do que está acontecendo. Então, para você acessar as entrelinhas, acessar os bastidores, esse é um ponto importante. Não só na conviviologia, ou seja, não só na convivência com as pessoas, mas também, por que não, durante os seus estudos. E não somente durante os estudos associados à conscienciologia, estudos associados ao que você faz no seu trabalho, na sua pesquisa, se você for um estudante. Então, é importante sempre você, a gente começar a entender que a nossa manifestação, ela é, antes de tudo, energética, né? Então, é importante sempre você associar as energias a isso. E também, um segundo ponto para isso é o desenvolvimento da sua atenção, o trabalho com a sua memória. Isso ajuda sempre, ao você ler ou você se informar sobre algum tema, algum conceito, isso ajuda você a acessar o seu léxico de palavras, o que você já estudou, né? Você trabalhar com a sua memória ajuda nisso, você desenvolver a sua atenção ajuda nisso. Então, atributos cerebrais, né, que ajudam a gente a sempre ler melhor conceitos tangenciais, né, ou nas entrelinhas do que a gente está estudando ou se informando sobre. Na tecnologia, página 6, terceira linha, como funcionam a técnica da memória reversa e a técnica do devaneio dirigido? Olha, a memória reversa é como se você fizesse uma reinterpretação do que você já vivenciou. Então, muitas vezes, para você fazer uma análise mais acurada de determinado conceito que você está aprendendo, ou vamos pegar como exemplo uma situação, até mesmo uma situação de conflito que você participou. Às vezes, aplicar essa técnica é interessante. Você revive a experiência que você teve de forma reversa, né, de trás para frente, para você entender a relação entre a causa e efeito do que aconteceu. Então, a técnica da memória reversa é você sempre reanalisar e reinterpretar o que você vivenciou. É um raciocínio reverso, tá? A ideia disso é você o quê? É você qualificar a sua análise do que aconteceu. E a outra técnica do devaneio dirigido, né? Perguntou? A técnica do devaneio dirigido é você aprofundar as suas reflexões, mas não devaneando e saindo do seu tema de estudo. Sim, você dirigindo esse devaneio, filosofando em cima do tema que você quer se aprofundar ou se desenvolver. Então, a ideia é você dirigir o devaneio com o intuito de você aprofundar um tema específico.
Na fatologia, página 6, sexta linha, pode exemplificar o estudo do complexo suprimindo a valorização de problemas menores, entre parênteses, emocionalismos? Ok. Eu percebo que essa é uma técnica que eu acabo usando, e eu acho que é muito interessante, porque quando você começa a focar a sua atenção em aspectos que exigem mais trabalho mental somático, você acaba, pela lógica, desenvolvendo neossinapses, novos caminhos sinápticos, e isso ajuda você a sempre voltar a essas neossinapses com mais facilidade. Então, isso tende a você a não tender tanto para o emocionalismo, o que seria o contrário se fosse uma pessoa o tempo todo emocional. Então, se eu fosse o tempo todo emocional, eu reforçaria esse tipo de hábito, esse tipo de comportamento. Então, quando você foca mais no que é mais complexo, você acaba focando mais nas atividades mentais somáticas. Então, esse foi o objetivo do porquê que eu coloquei essa frase aqui. André, você quer falar? Parabéns, Estela, pelo verbete. E já vou pegar aqui na página 7, o paradoxo de habilidade sintética decorrer da proficiência analítica. Certo? Você pode aprofundar na página 7? A segunda linha. Eu coloquei isso como um paradoxo, porque quando você pensa na síntese, você está resumindo e sintetizando todo um conjunto de análises, não é? Em uma síntese, certo? Agora, isso é um paradoxo, porque você precisa fazer uma coisa muito mais profunda, longa, demorada, para você chegar na síntese. Então, a ideia foi abordar um pouco sobre esse paradoxo, que às vezes as pessoas querem... Muitas vezes as pessoas têm a pressa, né, em ter a síntese rapidamente, mas às vezes precisa de esforço. Né? Olha, você quer desenvolver as suas energias? Então, você precisa de um esforço cotidiano, você precisa ter a persistência, a disciplina, faz uma análise de tudo que você está vivenciando, para daí você ter uma síntese melhor sobre o desenvolvimento energético. Realmente um paradoxo, né? Uma boa síntese precisa de uma boa análise, né? Agora, você tem alguma dica, você pensou em alguma dica de ajudar a pessoa a desenvolver a hiperacuidade analítica? Aparece uma mãe e fala, eu quero que você ajude meu filho a aumentar essa hiperacuidade analítica. O que você indicaria para ela? Legal, gostei da pergunta, uma pergunta interessante. Então, eu acho que é importante a pessoa sempre olhar para si mesma. Então, tudo que a pessoa for fazer na vida dela, ela perceber a reação dela em todos esses contextos. Então, a hiperacuidade analítica, novamente, paradoxalmente, ela envolve você sempre fazer essa análise intraconsciencial de você mesmo. Então, você até vê um filho, né? Vê um filho assim, ai mãe, eu fui no escorrega, eu caí, bati o bumbum. Você fala, meu filho, vamos pensar no seu comportamento. Então, o que fez você cair do seu escorrega? Você estava muito eufórico quando você subiu no escorrega? Eu até furei a fila para sair da frente do amiguinho e tal. Pois é, você percebeu que essa sua euforia fez com que você escorregasse de uma forma muito rápida o escorrega e batesse o seu bumbum? Mãe, é verdade. Eu falei, pois é, meu filho. Então, o aspecto principal da hiperacuidade analítica é você fazer essa autopesquisa contínua. É muito importante. Tanto que quando eu falo da heterocrítica aqui, na hiperacuidade, eu falo como um ciclo. Principalmente quando eu falo aqui na exemplologia, né? Então, quando eu falo sobre a heterocrítica, hiperacuidade analítica heterocrítica é igual ao estudo aprofundado das manifestações holopensênicas grupais e os efeitos intraconscienciais disso. Então, a gente sempre passa por esse ciclo, né? Sim, é que uma das coisas que eu estava pensando, né, do ponto de vista de diversas vidas, né, ou seja, como é o crescimento isso na gente, porque a gente pensa, o critério de qualidade de uma pessoa para outra varia muito.
E qualidade é uma questão que você acaba educando os outros através da demonstração de critérios, né? Então, quer dizer, olha, você começa a ver o critério da cor, o critério da maciez, o critério... Ou seja, você vai colocando padrões e essa padronização, essa caracterização de diversas nuances... São convenções, né? Exatamente, vão criando parâmetros para a pessoa se educar. Hoje, querendo ou não, a gente vive uma vida que as pessoas são muito mais detalhistas, né? Porque cada vez as coisas estão mais sofisticadas, não é assim? Se a gente for ver um sapato, Você acha isso? eu vejo que tipo um sapato não é um sapato da Idade Média. Uma roupa sua não é igual a roupa da Idade Média. Então você vê que tipo os objetos são cada vez mais detalhados. Se a gente for pegar aí, por exemplo, é que eu falei isso para o seu engenheiro. Mas né? fazendo uma pergunta aí, mas as pessoas que se usufruem disso não são mais mecanizadas? Então, mas... E são mais dirigidas pela moda, mais pela... Não pensam mas muito. isso leva é ao difícil detalhismo, você... não é? Não. Ou não? Eu acho não, que não. Porque tem um processo de massa que a gente está falando. Olha, é muito difícil você ir contra o status quo. Eu sei porque aqui mesmo, dentro da Conscienciologia, eu nunca pintei cabelo branco. Eu sofri bullying aqui no início. Agora tem mais gente que não pinta cabelo. Mas na época eu sofri bullying. Porque o correto era pintar cabelo. Entendeu? Isso é bom, hein? Então, eu acho que tem que ir devagar, entendeu? Não, sim. esse ponto de você ficar atento às convenções e a não se robotizar nesse processo, isso é muito importante. Você manter essa autenticidade, isso ajuda também na questão de você ter uma maior acuidade no seu dia a dia, nas suas análises cotidianas. Agora, isso que você está falando com relação à sofisticação do mundo moderno, eu acho que tem muito a ver com a linha que a Rosa está falando. Porque, se você reparar, por exemplo, na sofisticação tecnológica. Então, hoje em dia, todos nós, os jovens estão sendo bombardeados com informações, todos nós, na verdade, né? Mas eu digo mais os jovens, porque os jovens, eles têm mais facilidade de acesso à informação do que, às vezes, pessoas de outras gerações mais antigas, né? Às vezes, nem todos têm a propensão de querer aprender, acessar todas as redes sociais existentes atualmente, que é ao contrário dos jovens. Os jovens, normalmente, eles têm essa tendência. Então, você tem um bombardeamento de informações ruins e boas todos os dias. Então, isso, às vezes, faz com que a pessoa disperse muito mais do que fique mais atento, do que fique mais... tenha maior sofisticação analítica em paralelo ao desenvolvimento tecnológico mais sofisticado. É que eu chamo a atenção aquela ideia da aceleração da história humana. Basicamente isso, ou seja, os fatos, os parafatos, as reflexões. Hoje em dia, todo mundo leva uma reflexão para casa. Vamos pensar assim, tipo, do que está acontecendo, seja da política externa, da economia, ou seja, percebe, os impulsos, eles levam a uma análise mais... uma necessidade de análise. Tem gente que quer justamente sumir, que nem se falou, né? Tipo, ó, apesar de todo esse processo, tem gente que hoje quer ir lá para o meio do mato e quer viver como um índio, não é? Agora, tem gente que começa, as pessoas em si, eu vejo, estão mais assim, estimuladas nessa vida do que em qualquer outra. Não, estimuladas, não eu concordo. Estímulo mas daí é isso que eu estou falando, da questão do estímulo, dessa pressão de evolução. Né? Tem muito mais informação. Muito mais. Tá. Ou seja, hoje uma criança deve estudar muito mais do que, né, que a gente até fala, que um adulto pesquisador da Idade Média. Né? Mas uma coisa que eu queria que você aprofundasse também, na ciclologia, na página 6, aqui, logo na primeira linha, a predisposição ao ciclo de neoideias. Você pode aprofundar? Então, quando você tem o objetivo de ter maior atenção nas suas análises, você se predispõe a ver a realidade sob um outro ângulo. Então, quando você vê a realidade sob um outro ângulo, você tende a ter novas ideias. Ou você tende a acessar ideias inatas também. Né? As duas coisas. Tudo bem? Na parafatologia, página 6, final da 5ª linha, pode explicitar a identificação e a profilaxia de nódulos holomnemônicos?
Ah, certo. Então, quando a gente faz esse estudo mais aprofundado, né, se você tem interesse de desenvolver uma hiperacuidade analítica, então, como a gente comentou anteriormente aqui, é importante você fazer sempre, se manifestar e fazer sempre uma análise holossomática das suas manifestações. Então, não só você se manifestar holossomaticamente, como também fazer sempre uma análise mais acurada das suas manifestações holossomáticas. Então, isso vai incluir também você, aos poucos, acessar mais conhecimentos sobre as suas séries de vidas anteriores a essa. Então, essas séries de vidas anteriores a essa provocou cicatrizes, provocou nódulos emocionais que muitas vezes você traz de vidas passadas, não só da vida, de vidas passadas, de séculos passados. Então, é importante você entender que esses nódulos, às vezes, afetam a sua manifestação e afetam na sua acurácia em analisar o que está acontecendo à sua volta. Então, por exemplo, acho que às vezes um exemplo é importante, né? A gente tentar explicar isso aí. Então, às vezes a pessoa, eu gosto muito de colocar exemplo de convívios, eu acho que é importante. Quando a pessoa, às vezes, fala assim, olha, toda vez que eu entro num embate com uma pessoa e a pessoa é mais autoritária comigo, eu já reajo emocionalmente, eu já me incomodo, eu já não gosto do que está acontecendo, eu já reajo da mesma forma. Olha, é importante você parar para pensar nisso. Por que isso está acontecendo? É alguma coisa dessa vida já? Ou é algo que talvez você traga como uma reação exacerbada, emocional de algo anterior? Então, quando eu falo holomnemônico, tem a ver com questão de não só dessa vida, certo? Então, são esses nódulos que você traz de outras vidas que influenciam na sua manifestação atual. No meu caso, eu percebi isso com o meu filho. Então, eu tinha um zelo excessivo com a criança, uma preocupação excessiva, uma reação emocional excessiva, e que, com o tempo, com o trabalho, com o desenvolvimento parapsíquico, eu percebi que isso tinha a ver com relações de vidas passadas com essa pessoa. Então, você tende a irracionalizar a sua emoção. Falou, olha, eu estou tendo essa reação, eu não preciso ficar ligando a cada 5 minutos para saber se está tudo bem. Quando eu não estou perto da criança, eu posso começar a racionalizar isso, não ficar tão preocupada, não me exaurir tanto com esses pensamentos mais catastróficos o tempo todo. Então, isso ajuda você a ter melhor qualidade de vida, inclusive, né? Então, é importante, quando você tem o interesse de estudar e desenvolver o parapsiquismo, você desenvolver nesse nível de aprofundamento. Bem. Na parafatologia, página 6, 8ª linha, pode esclarecer a hegemonia do mental soma sobre os demais veículos de manifestação? Hegemonia aqui, o que é hegemonia, né? A hegemonia é a supremacia, superioridade. Então, existe uma hierarquia entre os veículos de manifestação. O que acontece muitas vezes é que a gente, devido ao nosso baixo nível de lucidez, a gente acaba se manifestando de forma muito mais emocional, ou seja, a gente deixa o psicossoma atuar de forma muito mais expressiva do que o mentossoma. Isso faz com que a gente não aproveite o que muitas vezes, o que a gente já tem de atributos mental-somáticos. Então, é importante sempre pensar que, na verdade, existe essa hierarquia. A gente sempre pensa, o pensamento ele é acima da emoção. Então, você tem a condição de controlar as suas emoções, de superar as suas emoções, de digerir, processar as suas emoções através dos seus atributos mentais somáticos. Então, você tem essa hegemonia. Neossinapsologia, página 6. Pode aprofundar a criação de receptáculos neosinápticos para as neoideias e neoverpons? Então, quando a gente trabalha com a hiperacuidade analítica, a gente tende a, como eu já comentei anteriormente, a gente tende a criar esses tentáculos neosinápticos associados a assuntos mais complexos. A gente tende a ter associação de ideias mais rápida. Então, quando você se volta a ter uma análise mais elaborada, mais aprofundada, você tende a desenvolver esses receptáculos neosinápticos. Na polinomiologia, página 7, 1ª linha.
Favor detalhar o polinômio observar, comparar, reunir, integrar. Então, essa aqui foi uma forma de tentar detalhar como que você pode fazer uma análise mais aprofundada de conceitos, de objetos, de pessoas e de ambientes. Então, sempre, se vocês pararem para pensar, você vai ter essas etapas, né? De observar o que está acontecendo. Você compara situações com outras, objetos com outros, conceitos com outros. Você reúne esses conceitos e você integra eles normalmente numa síntese, numa conclusão. Okay? Então, isso tem a ver com o processo analítico. Tudo bem? Na paradoxologia, página 7, favor expandir o paradoxo de a autopesquisa promover melhor heterocompreensão. Isso é interessante, né? A gente começa a entender mais o universo à nossa volta, o cosmos à nossa volta, quando a gente para observar a si mesmo. Então, a gente passa a ter uma melhor compreensão sobre si mesmo, a gente consegue ter maior lucidez para observar o que está acontecendo à nossa volta. É um paradoxo. Com certeza. Outro paradoxo aqui, ó. Página 7, pode elucidar o paradoxo de habilidade sintética, mas você já respondeu para o André. Decorrer da proficiência analítica, você já respondeu para ele, né? Já. Você quer falar mais alguma coisa ou posso passar para frente? Olha, basicamente também a questão de você precisa aprofundar muito, entrar em várias vertentes, você precisa de um processo muito mais longo para você chegar em uma coisa mais simplificada, em uma síntese. Também é um paradoxo. O professor Valdo sempre fazia um desenho, né, de como é que se processavam essa questão, né, da análise e síntese e a evolução. Ele fazia tipo uma escada, crescendo em escada, assim, ó, onde ele dizia que aqui está um patamar de análise, então você tem que fazer uma série de análises. Quando você consegue pegar uma síntese, aquela síntese já vai ser um novo ponto de análise, já vai ser um referencial de análise para uma análise num patamar acima. Aí aqui você vai distinguir novos pontos de análise, até você vai raciocinando sobre aquilo, até que você faça uma síntese desse patamar, e essa síntese você automaticamente vai para um novo patamar de análise, e essa síntese você carrega para um novo patamar de análise, e assim você a evolução vai se dando, né? Então, assim, basicamente a evolução é esse processo de análise. De análise, sim. É uma analogia com a espiral evolutiva, né? Que a gente evoluímos em espiral. Então, a gente passa por esse processo de análise, ficamos nesse ciclo até a gente ter uma síntese, uma compreensão mais ampla, né? Mais cosmovisiológica, a gente passa a ter uma síntese melhor e a gente entra numa outra etapa de análise. Só para ficar claro, é que a gente não está vendo na filmagem. Não, é que é muito fina a linha. Então, basicamente, é que você está fazendo uma escada de patamares. E você está mostrando a passagem de um novo patamar para o outro, que é o início, né, toda a conclusão que você fez no patamar de baixo, inicia as análises do outro patamar. Eu estou tentando ver se agora sai aqui. Vamos ver se sai agora aqui. Agora sim, peraí, aqui. Então, esse aqui é o primeiro patamar, você faz uma síntese, passa para cá, faz uma análise aqui nesse novo patamar, a síntese desse novo patamar vai para esse patamar aqui, e aí aquele ponto de síntese, né, passa a ser um elemento da análise, e aí dali você vai fazer novas reflexões, novas análises, que vai assim por diante. Agora deu para enxergar. Obrigada, André. Tá certo? Agora, falando são duas metáforas, né? Essa metáfora da escada e a metáfora da espiral. O que você falou? É uma espiral evolutiva. Da espiral evolutiva. E as duas se complementam, porque uma é contínua, né? E essa aqui ela é discreta, ela vai
de um patamar como se tivesse mesmo aquele momento de subir. E a espiral não te mostra que essa defasagem aqui, ela não se dá de uma maneira concreta, ela vai de uma maneira mais contínua, né? Mas eu acho que as duas coisas são interessantes para você entender. Aí tem que fazer, são duas análises, né, metafóricas para fazer uma nova síntese, né? Tá certo? Na Maniologia, página 7, pode falar sobre a mania de menosprezar a análise dos detalhes e sutilezas? Isso tem a ver também com o que a gente estava falando sobre os tempos modernos, né? A gente tende assim, vamos falar com a linguagem moderna, né? Timeline no Facebook, você está lá e vê sobre partido não sei das quantas. Porque o fulano de tal fez isso, aquilo. Fulano de tal fez isso, aquilo. Vou compartilhar com todo mundo. Então, assim, você realmente viu se essa fonte é verdadeira dessa informação? Você pesquisou um pouco mais? Você olhou em outros jornais? Em outras fontes de pesquisas midiáticas? Você sabe se aquilo ali já teve um outro resultado além desse? Então, olha aí a relação direta com as paixonites, né? Então, a pessoa, não, eu defendo esse partido, então eu vou compartilhar tudo sobre que fala mal do outro partido. Então, a tendência mais dicotômica, né, das paixões. Então, eu não vou nem analisar, já vou fazer. Então, isso acontece muito. A gente está vivendo num país muito dividido em várias questões. Então, a pessoa não tende a analisar, a detalhar, a se isentar muitas vezes. É importante, às vezes, você se isentar para você ter uma análise verdadeira do que está acontecendo. Então, ao invés de defender bandeiras, você defende a verdade. Então, existe uma diferença muito grande aí nas duas coisas. Mesmo que seja relativa de ponta, mas tem uma verdade relativa de ponta. Né? Olha, mesmo que seja uma verdade relativa de ponta. Até isso é importante você contestar pelas suas experimentações. Também não é porque você não gostou. Eu não gostei dessa história dos 20 EVs diários. Acho que não tem nada a ver. Acho que dá para você fazer 3. Tá bom, você fez os seus experimentos por 3 anos, como promove o autor, como recomenda o autor. A partir daí você toma as suas conclusões. Né? Muito bom. Na mitologia, pode ampliar o mito de um significante ter um só significado? Então, a questão justamente tem a ver com o que a gente está falando. A pressa em você significar algo, um conceito, um objeto, uma pessoa, um conflito. Então, você fala, a pessoa reagiu dessa forma porque ela estava assediada. Então, tudo bem, mas vamos analisar isso com um pouco mais de calma, de profundidade, rever, aplicar a técnica da memória reversa, não é isso? E, principalmente, verificar as suas reações durante essa técnica. Quais foram as suas reações durante a situação de conflito? O que você já chegou à conclusão de que a pessoa estava assediada? Primeiro, porque você estava dentro de um conflito. Acho que esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que se fazer. Né? Então, é importante você sempre verificar outros significados para o que está acontecendo. Essa memória reversa, eu já tive interesse de estudar sobre isso. Você acha que a memória, de um modo geral, vai da causa para o efeito e que a memória reversa é você sair do efeito para a causa? Ou não tem nada disso? O que você acha de memória reversa? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma forma de ver também, né? Você fazer esse ciclo de causa e efeito. E aí você entender determinado conceito que você queira se aprofundar melhor. Eu acho que faz sentido. Mas tem muito tema de estudo. Tem mais coisa do que isso, né? Tem muito mais coisa do que isso, sim, tem. Porque você tem uma linha de memória que você vai construindo, né? As sinapses e os engramas, né? E aí, de repente, você tem uma linha de construção do passado para o presente. A linha reversa é você ir voltando. Por isso que eu pensei de você, para cada um estado que você está, que seria um efeito, você buscar o que te levou àquilo. E você vai voltando até a causa mais aproximada, original ali, se é que é possível falar, né? Senão a gente vai chegando na causa primária, né? Entendeu? Não sei, eu pensei nisso, mas eu tenho que estudar mais isso.
Temos. Temos, então tá bom. Aí, por último, você quer falar? Então fala aqui, porque ele vai pedir. Bom, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na fatologia, aqui na página 5, na segunda linha, você colocou a leitura nas entrelinhas. Em seguida, você colocou assim, a interatividade contínua entre fatos e parafatos. Queria ver se pudesse falar um pouquinho a respeito disso, né? Considerando o título do verbete, na questão prática do dia a dia, né? Como fazer essa leitura uma pessoa que é bastante dispersiva, né? Que ponto ela pega para ver essa questão das entrelinhas, para não ficar naquela dispersão, né? E conseguir centrar ali o foco. Teria como falar assim, dar um exemplo? Como uma pessoa dispersiva pode passar a conseguir acessar mais essa os leitura, fatos e parafatos e ler nas entrelinhas, né? Isso. A questão, eu justamente coloquei aqui a síndrome da dispersão consciencial, na síndromologia, né? Que é justamente a pessoa que é mais dispersiva tem mais problema em desenvolver isso. Então, assim, por que eu estou escrevendo sobre isso? Porque eu tenho a tendência a ser mais dispersiva. Então, normalmente a gente escreve sobre o que a gente precisa desenvolver, né? Então, a dispersão, ela tem muito a ver, aí entrando aqui na questão dos fatos e parafatos. Então, a pessoa que às vezes é mais parapsíquica, um pouco mais sensível energeticamente, ela tende a ter maior assimilação energética, a ter maior intoxicação energética. Aí, então, ela acaba sendo mais influenciada por exopensênios, ou intrusopensênios. Isso promove a dispersão. Então, novamente, que nem acho que foi uma das primeiras perguntas, a questão do trabalho energético é importante. A questão de você entender em quais contextos a sua sinalética se repete, né? Esse sinal parapsíquico de que você está assimilado energeticamente. Então, você fazer esse tipo de mapeamento, entender o contexto, né? E fazer um trabalho sobre isso é importante. E uma coisa que me ajuda, eu tenho um diário de devaneios. Diário de devaneios. Eu tenho um caderno, uma planilha que me ajuda a mapear melhor esses devaneios. Então, quanto mais eu registro eles, mais a gente tende a ter atenção sobre eles. Porque quando você pensa e registra, você está trabalhando com a sua memória, não é isso? E, ao mesmo tempo, com a atenção. Então, você acaba também a melhorar a sua atenção e começar a captar melhor os seus devaneios. Então, isso tem muito a ver com os metapensenes, né? Você pensenizar sobre os pensenes que você está tendo. O dispersivo precisa muito trabalhar com isso. É importante. Isso, já na página 6, ali, pegando mesmo esse gancho, você colocou ali na quarta linha, na fatologia, o sobrepairamento autocrítico. Daí eu queria que tu também falasse um pouco a respeito disso. Como eu sempre ouvi falar, faz um sobrepairamento, né, que é bom para não ficar pensando mal do outro, tal. Mas autocrítico, assim, como utilizar sistema, existe uma técnica assim, do momento ali, do sobrepairamento? Então tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Então, essa questão de você ficar... você usar mais o metapensene, você pensenizar, você pensar em cima de pensamentos que você teve. Então, o dispersivo consegue mapear melhor por que ele devaneou em determinado contexto, a partir do momento que ele começa a prestar atenção nos próprios pensamentos que ele teve. Então, a forma de você sobrepairar é você racionalizar desse jeito. Olha, deixa eu pensar em cima do que eu estava pensando. Porque, às vezes, só o que a gente fala, ou só o que aconteceu, é muito superficial. Tem que entender o que você estava pensando na hora, exatamente. E nem sempre é fácil. Qual era a sua emoção na hora, né? Estou vendo aqui qual é o nome do verbete. Não sei qual é. Bom, aí para terminar aqui o nosso teletertuliano, ele pede para você comentar a frase enfática. Comentar a frase enfática. Vamos lá. Bom, eu vou falar ela em voz alta e a gente, né, porque eu não sei qual é a dúvida exatamente, mas a expansão da autoconsciencialidade é indissociável das recins contínuas, promovidas pela capacidade de avaliar o cosmos com hiperacuidade analítica
e sobrepairamento autocrítico. Então, você conseguir se manifestar de forma mais lúcida, né? Quando a gente fala de mental soma, a gente fala de lucidez. Então, para você, e no final das contas, a gente fala sobre a gente ser mais nós mesmos, no fim das contas. Então, para a gente ser mais autêntico, se manifestar de forma mais lúcida, é importante a gente focar nas reciclagens intraconscienciais. Então, ir fundo nesses processos de recins, não é isso? Que são as reciclagens intraconscienciais. Então, essas reciclagens, elas são promovidas pela capacidade de você analisar os contextos nos quais você está envolvido de forma mais isenta, de forma mais imparcial. Então, isso tem a ver com o sobrepairamento. Só que o sobrepairamento, essa imparcialidade, você consegue através da autocriticidade. Não adianta você só focar no problema dos outros, do externo. Você precisa entender quais comportamentos seus já são anacrônicos, já são defasados para o seu momento evolutivo atual. Então, eu acho que foi muito isso que a ideia dessa frase enfática. Eu acho bem interessante a sua posição com o seu tema, que você está sempre trazendo para a autocrítica, não é? A autoanálise, eu acho isso bem importante. Sim, porque a cosmovisão tem tudo a ver com isso. É você se entender melhor, é autopesquisa. Bom, agora vamos para outro teletertuliano. Coloquiologia, página 5, urubucervação é sinônimo de hiperacuidade analítica? Está na coloquiologia. Sinônimos. Quem gostava de falar isso era o professor Valdo, né? Bom, o professor Valdo que falava muito. Observar. A ideia aqui é colocar uma forma mais coloquial de um jargão, né? Para você entender de uma outra forma, de uma forma um pouco mais universalista, talvez, né? Sobre a hiperacuidade. Então, você sempre ficar de olho no que está acontecendo à sua volta. Então, não só olhar aquilo ali, é isso aí, pronto, acabou. Continua observando, continue analisando o que você está vivenciando. Assim, durante que você estava falando aqui, eu pensei, o observar tem mais a ver com sobrepairar analiticamente, claro. Né? Porque o urubu vai lá para o alto, né? Fica lá só rodando em volta da carniça, né? Ele fica observando ali todo o movimento, ali até pousar. Então, para mim, a metáfora ficou mais assim com relação a você ao sobrepairamento analítico, né? Mas você da observação, ficar observando. Mas sempre imparcial. Né? Mas que tem a ver, obviamente, com a hiperacuidade, né? Não adianta você querer fazer um sobrepairamento sem uma hiperacuidade, né? Que seria o juízo crítico mais refinado, né? Isso mesmo. Na fatologia, página 5, segunda linha, quais são suas sugestões para organizar um formulário de fatos para fatos, sinais e ideias? Você já falou mais ou menos aí, mas pode explicar mais como é que você faz esse questionário? Esse formulário, desculpa. É importante cada um entender como é que funciona a sua organização pessoal, né? Às vezes a minha forma não é a ideal para outras pessoas, mas eu tenho uma planilha em Excel que é um diário parapercepciológico. Então, o que eu vivencio de fatos e para fatos que eu acho relevantes, eu tenho uma coluna de sinalética energética associada àquele fato, àquele parafato. Coloco outros detalhes, como hora, o dia, observação, interpretação do fato, né? Eu tenho uma célula só para o que eu descrevo de que realmente aconteceu e uma outra de interpretação. Eu acho importante separar isso, justamente para tentar ser o mais isento possível. Então, eu gosto de trabalhar com planilha. Eu acho que me ajuda a ter uma organização pensênica melhor. Então, eu faço esse tipo de planilha. Na fatologia, página 5, terceira linha, quais são as características do apostilhamento da linguagem técnica? As características do apostilhamento da linguagem técnica, né?
Então, bom, o que é um apostilamento, né? É um conjunto de folhas que contém uma informação. Pode ser uma folha, pode ser um arquivo digital, mas que contém um resumo do que você pretende estudar. Então, quando você apostila uma linguagem mais técnica, a ideia é você organizar o que você está estudando de forma mais técnica. Então, novamente, cada um faz isso da sua forma, né? Então, essa pergunta tem a ver com o formulário de fatos, parafatos e sinais e ideias, ok? Agora, só para complementar essa ideia, na Conscienciologia tem um tipo específico de escrita que também, por acaso, não sei porquê, se chama apostilhamento. Não sei se tem a ver com isso que você está falando, que é uma outra visão para esse apostilhamento da linguagem técnica. No Homo Sapiens Reurbanizatus, o professor Valdo coloca, a partir, se eu não me engano, da página 112, por ali, 100 técnicas que ele considera importante para a gente aplicar na Conscienciologia, para que a gente possa expressar o aprofundamento conscienciológico. Ele diz o seguinte, que a técnica usual de escrita não suporta muito bem você fazer uma TARES mais intensa e explicitar melhor a linguagem da Conscienciologia e os conceitos novos que é preciso implementar. Então, ele criou 100 técnicas. Tem várias, tem definição, tem sinonímia, antonímia, ele fala de várias técnicas, e uma delas é a do apostilhamento. E o que consta nesse apostilhamento da linguagem técnica, que é uma outra abordagem sobre a mesma expressão aqui? É esse método de escrever que até o próprio verbete tem, que é você pegar um texto só e dividir ele em parágrafos, em cada parágrafo colocar uma ideia síntese no início, então tem a ver com o seu verbete também, porque é uma análise síntese, né? Cada parágrafo é uma análise e cada palavra-chave do parágrafo é uma síntese do parágrafo, né? E outra coisa também é que quando você lê apenas as palavras que estão em negrito aqui nos subtítulos, você tem uma ideia do que o autor vai dizer sobre o texto. Então, não é só picotar o seu texto em parágrafos e colocar uma palavra-chave, não é só isso, é a organização. Então, esse tipo de linguagem, ele organiza. E a coesão também. Né? Tem a coesão, a coerência, tem a coerência e a coesão. Uhum. A coesão textual que a gente está acostumada na literatura, são aquelas palavrinhas, né? Aqueles elementos coesivos que são então, portanto, contudo, mais, porém... Mas coesão no sentido de ter o sentido, a ordem do que você está querendo dizer. Sim, é isso que eu queria chegar. Então, nesse apostilhamento, embora não tenha essas partículas de coesivas, né? Elas têm incitamente uma coesão na estruturação dos parágrafos. E na estruturação também das palavras que você vai colocar em evidência aqui. Tanto que eu tenho até um artigo que eu coloco assim, ó, uma maneira para você saber se o teu tema, a sua escrita está coesa ou não, é você ler depois, assim, deixa um dia descansando aquele texto, depois lê só as palavras-chave ali e vê se não tem assim, algum buraco, se não tem alguma necessidade de incluir mais alguma informação ali que dê uma coesão entre os parágrafos. Sim. Então, que não deixa de ser... Muitos livros da Conscienciologia, o pessoal usa essa forma de apostilhamento técnico, né? Você coloca a síntese na palavra sublinhada, a palavra que está numa destacada. Tentativa de fazer o apostilhamento, né? Porque o apostilhamento não é só você picotar o texto, tá? Mas eu quis dizer dessa forma porque eu observo que algumas pessoas, às vezes, não gostam muito, não curtem muito uma coisa assim muito... por exemplo, essa técnica de livros da Conscienciologia, eu não gosto muito de ler desse jeito. Não, tudo bem, você não precisa se prender a essa forma. Né? É porque não entende, porque na hora que ela entender... Às vezes a implicância pode ser outra também, né, Rosa? Tem que fazer uma análise mais aprofundada aí. Às vezes pode ser outro tipo de nódulo que a pessoa tem.
né? Alguma implicância, às vezes literária, não sei. Eu vou te falar, eu quando comecei na Conscienciologia, eu também achava esquisito. Tanto que os primeiros livros, eu pulava essas palavras-chave e ia para frente. Quando eu cheguei aqui, trabalhando junto com o professor Valdo em algumas situações, que eu entendi o que era realmente, quando saiu o livro publicado, e ele explicando para a gente o que era realmente o apostilhamento, e aí assim, aí a gente pode fazer até uma análise crítica do próprio autor, se o autor sabe ou não sabe fazer o apostilhamento, entendeu? Porque aí nem todo autor vai saber fazer também. Mas também não se prenda só por isso. Falar, Não, já que eu também não não sei, é por isso, não gosto né? de ler, eu não sei escrever dessa forma, eu não vou fazer um estudo mais Não, técnico. isso não é motivo aqui. Faça da sua forma, tenha as suas experiências, organiza a tecnicidade, faça a organização desses conceitos mais técnicos da sua forma, né? E tenha as suas conclusões. Mas é importante essa organização pensênica. Isso é interessante quando você tem o interesse em aprofundar a sua capacidade analítica, é importante. Não, eu concordo com você. A menos da chapa verbetográfica, que a gente não tem como fazer diferente para entrar na enciclopédia, né? Tem que fazer na chapa, e ela já é apostilhada. A menos da enciclopédia, os livros não precisam ser no estilo apostilhado, os artigos não precisam de ser. Então, tem várias oportunidades de publicação que não precisam de fazer o apostilhamento. Eu, pessoalmente, acho que o apostilhamento organiza o pensamento. E evita na minha opinião, eu acho que isso também. Eu acho que isso desenvolve uma melhor capacidade analítica. Por isso, também, que eu escrevi aqui. Evita a redundância também, né? Mas, enfim, isso é uma coisa de foro íntimo. Eu também custei a entender, só depois que eu entendi propriamente o que é o apostilhamento. Não estou dizendo com isso que eu saiba fazer um texto bem apostilhado, disso, mas pelo menos eu entendo o que é, né? E agora vai ser uma das pessoas mais técnicas disso, né? Que interessante. Mais ou menos. Pode falar. Aqui a respeito da página, falou, você vai à página 122, 38, Taxologia das Técnicas da Enciclopédia. Isso, é no Homo Sapiens Reubanizados mesmo, né? Homo Sapiens Reubanizados. Tá bom. Legal. Obrigada, gente. Página 6, a sexta linha, você poderia aprofundar? A compreensão das parassincronicidades a partir da realidade intraconsciencial. Na sexta linha, na parapatologia. Obrigada. A compreensão das parassincronicidades a partir da realidade intraconsciencial. Então, quando você foca mais no seu entendimento das suas reações, dos seus comportamentos, das suas manifestações, isso ajuda você a ficar com a antena mais voltada para as sincronicidades que acontecem para determinado tema de estudo que você esteja fazendo, ou para determinado problema da sua vida que você esteja passando e precisa de uma solução. Então, quando você começa a voltar para o seu universo interior, você, paradoxalmente, começa a ter uma maior sintonização e acesso a essas parassincronicidades. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, problemas específicos da sua vida, que você precisa de uma solução. Então, você tem sentido nisso, né? Porque você acaba saturando a sua mente com determinados assuntos que você precisa resolver. É uma determinada situação que você precisa resolver. Então, mas você tem que voltar para si mesmo, para isso acontecer. E aí, quando você faz isso, você acaba voltando a sua antena, o seu radar, a sua sonda, para sincronicidades, ou para sincronicidades que vão te ajudar a resolver determinada questão. Faz sentido? Faz sentido. Muito. A gente aproveitando nessa mesma linha, aqui na página 6, sinergismologia, na quarta linha, você fala sobre o sinergismo das sincronicidades vivenciadas. Você pode... que acaba sendo isso mesmo, né? Então, você, devido a essa saturação mental de determinado assunto que você esteja pesquisando, ou problema que você esteja passando, você acaba tendo um sinergismo, uma combinação de sincronicidades que vão te ajudar a entender melhor determinado contexto. Então,
isso tem a ver muito com você direcionar a sua mente, através do poder da sua vontade, você foca a sua atenção para sincronicidades que vão te ajudar, né? Evidências que vão te ajudar a resolver determinada questão, ou a entender melhor determinado conceito, situação. Né? Aqui você está falando com uma consciência sendo agente, não está sendo passiva. É isso que eu queria perceber. Se aqui você está colocando mais para chamar a atenção, a pessoa está buscando algo, então um monte de coisa começa a acontecer devido àquela busca, então é uma ação, é um efeito dela sendo agente, ou é uma situação contrária, que começa a acontecer diversas coisas e ela traz para si? Você... Não, é sempre a consciência sendo o agente. O agente. Okay? A sincronicidade, ela vem de fora, certo? Uhum. São situações externas que faz com que a pessoa capta essas situações externas e ela usa aquilo, né, entende aquilo como sincronicidade. São coisas que acontecem ao mesmo tempo, que ajudam a pessoa a entender determinada situação que ela precisa entender. Tá? Isso é fora dela. Mas ela só começa a direcionar o radar, a sonda, a antena dela para isso, quando ela faz esse movimento interno, quando ela é o agente. Ok, entendi. Isso é importante, porque o pessoal mais da linha mais mística, né, tende a falar assim, não, as coisas vão acontecer. Né? O esperar para que aconteça, esperar que as coisas caiam no seu próprio colo. Isso aí se você começa a fazer um estudo autopesquisístico maior, você vê que isso não existe. Você precisa fazer esse movimento inicial para daí você conseguir acessar essas realidades mais que às vezes não são tão fáceis de perceber. André, sobre a questão que está falando, sincronicidade, tu falaste que tem que buscar, né, para não ficar na crença, né? Às vezes o fato acontece, mas você precisa fazer uma ação também, né? Porque entra na questão muito pelo menos assim, dentro do que eu vejo, né, as sincronicidades, elas estão aí a todo momento, né? Se tu também não percebe, não tem essa hiperacuidade, né, de ver o que pode ser sincrônico, não, né? Então tu traz para o lado da razão, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Eu tenho assim um exemplo, às vezes eu estou com muitas coisas para decidir, né, em relação a uns fatos que eu preciso tomar assim, um foco. E me vem uma intuição de eu vir aqui para o CAEC. Hoje foi um caso assim, que eu até posso relatar porque aconteceu, né? E daí eu chego aqui, né, uma sincronicidade ou não, eu encontro aquela pessoa que eu precisava conversar, realmente relativo àquele assunto que eu precisava falar, né? Então, para mim, além de uma sincronicidade, que não é uma crença, mas envolve também a questão intuitiva, parapsíquica também, né, de cada um de nós, né? Exatamente, envolve você focar as suas sondagens energéticas. Mas sabe, o professor Aldo, uma certa vez, falou que assim, a melhor sincronicidade é aquela que você acorda de manhã, pensa numa determinada necessidade ou alguma questão séria para resolver e sai para a rua para fazer aquilo acontecer. Então, no caso, por exemplo, se você tem que encontrar alguém, você sai para a rua com sua psicosfera bem possante, assim, com a predisposição a encontrar esse alguém. Então, há uma atração, seria o caso, né? Não estou dizendo que tenha sido isso, não, porque às vezes a outra pessoa também pode ter atraído você. O fato de você pensar na pessoa já pode ser atração da outra pessoa para você e não, ou então ambas, não sei. Aí é uma coisa que só depois que a gente, Deus ou mais, eu espero que eu entenda algumas outras coisas que eu não consigo entender daqui, né? Mas eu acho muito interessante essa postura que ele fala, que a sincronicidade não é uma coisa passiva da gente, é uma coisa ativa da gente. Foi essa a opinião que você Entendeu? deu, né? Aí eu vou pegar aqui também na página 7, a interaciologia, lá na segunda linha, no finalzinho. Interação, atenção dividida e hiperacuidade energética. O que é a atenção dividida, né? É você ter a sua atenção completa, né, em dois pontos, conceitos, pessoas, situações, ao mesmo tempo. Então, é um verbete, né, professor Valdo, também, quem tiver interesse, vale a pena, tem muito a ver com essa hiperacuidade, a questão de você desenvolver a atenção dividida, porque você passa a ter um foco interdimensional mais efetivo com a atenção dividida. Aliás, você só consegue
ter acesso, você só consegue se manifestar multidimensionalmente quando você desenvolve melhor a sua atenção dividida. Então, para você conseguir ter maior hiperacuidade analítica, é o que a gente está comentando aqui. É importante você ter um melhor entendimento das suas manifestações holossomáticas, das suas interações, dos seus diferentes veículos com o ambiente com o qual você convive e nas diferentes dimensões nas quais você convive também. Então, para você ter um desenvolvimento analítico, de capacidade analítica melhor, uma melhor hiperacuidade analítica, você precisa trabalhar mais a sua atenção dividida. Então, existe essa interação. Sim, aí olhando essa questão aí da atenção dividida, eu queria que você abordasse o seguinte tema, olhando que a consciência não tem sexo, tudo bem, mas existe a questão dos hormônios, existe a questão do ginossoma, existe a questão do androssoma. Você visualiza que essas experiências circunstanciais de estar hoje como homem, estar como mulher, isso afeta o desenvolvimento de alguma forma na hiperacuidade? Olha, essa pergunta é muito interessante, é um tema de estudo que eu estou tentando aprofundar um pouco mais. Tem suas vantagens e desvantagens. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre focar em como obter manifestações mais traforísticas com relação a isso, né? Então, muitas vezes a gente tem temperamentos mais androssomáticos, mesmo sendo mulher. Isso tem a ver com o quê? Com séries de vidas nas quais mudamos de sexo, mudamos de soma. Então, você ter uma maior hiperacuidade analítica envolve você entender quais traços que você tem que tem mais a ver com o homem dentro de você e quais traços que você tem que tem mais a ver com a mulher dentro de você. Quando eu falo traços, são tanto positivos quanto negativos, ok? Então, isso ajuda você a se manifestar de forma mais autêntica com o seu soma atual, certo? Sempre lembrando que o soma no qual você está atualmente tem a ver com uma execução melhor da sua proesis. Então, vamos aproveitar ao máximo o veículo que você tem, usar ele da forma mais proativa possível durante essa existência. Mesmo você, talvez percebendo que você não se encaixa muito nesse tipo de veículo, nesse tipo de soma. Isso acontece, né? Isso acontece, sim. Complementando a pergunta do André, você acha que essa hiperacuidade, ela é circunscrita a determinados âmbitos? Por exemplo, eu posso ter uma hiperacuidade em determinado âmbito, em determinada especialidade e passar batido em outra. Nesse sentido, a mulher tem um tipo de hiperacuidade em determinado setor e o homem tem uma hiperacuidade melhor em outro determinado setor? Ou você acha que não? A pessoa que tem hiperacuidade, ela tem que ser hegemônica, sei lá, ou homogênea em todos os âmbitos. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu acho que a gente precisa usar, eu acho que é importante a gente usar os nossos trafores, os nossos traços força, para a gente começar a burilar, trabalhar melhor nossos traços fardos até o ponto deles não mais se manifestarem. Então, esse é o primeiro ponto. Independente de quais sejam os seus trafores ou os seus trafares. Então, a melhor postura a adotar é uma manifestação sempre mais traforística. E também enxergar as pessoas mais dessa forma também. No caso da mulher e do homem também, existem influências do soma na manifestação da pessoa. Sim, existe. Algumas muito mais, algumas muito menos, mas existe. Então, o que é importante? É importante você mapear o que esse soma influencia em você. No caso da mulher, a influência ela é mais cíclica, ela é mais lunar. Okay? Então, os hormônios eles vão influenciar a mulher de forma mais, para que ela seja mais proativa em determinados períodos do mês, e em outros ela vai ser um pouco mais, vai ter uma tendência maior a ficar mais introspectiva, às vezes vai ficar mais irritadiça, né? As mulheres que têm tensão pré-menstrual, isso acontece muito. É importante você não deixar os hormônios afetarem a sua manifestação mais lúcida, que você gostaria de ter sempre. Então, se você já sabe que você tem TPM, é importante você
caprichar no trabalho energético durante esse período, porque o próprio trabalho energético ajuda numa melhor regularização dos seus hormônios, não é isso? Já no caso do homem, essa tendência é um pouco mais homogênea, certo? Ele não tem essa ciclicidade como a mulher tem. Mas também se influencia muito por hormônios, principalmente na fase mais jovem, né? O homem adolescente não só pensa em sexo, então isso afeta muito a lucidez dele, com certeza. Então isso também é importante entender o que acontece, tomar providências com relação a isso, não é mesmo? O soma tem necessidades fisiológicas, então se você tem necessidade de fazer sexo, você precisa começar a aplicar de forma mais sadia a atividade sexual, não é isso? Com frequência, para você não ficar o tempo todo pensando nisso. Agora, são formas diferentes, sim, de se manifestar. Isso acontece por causa dos diferentes somas que a gente tem. Até porque quando você está num ambiente ou num contexto que aciona um pouco, que mexe um pouco com a tua emoção, a hiperacuidade cai um pouco, né? Então, eu acho que... hiperacuidade tem tudo a ver com lucidez, tem tudo a ver com você se manifestar de forma mais mental somática. Isso aí é um fato, né? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria que fizesse uma análise na hiperacuidade analítica em cima do extrapolacionismo parapsíquico. Você tem alguma técnica de fazer essa análise mais hiperacuidade aí, no exame da extrapolação, né? Eu posso falar um pouco sobre a experiência que eu tive ao redigir esse verbete. Então, a ideia desse verbete veio a partir de um parafenômeno, que foi uma extrapolação parapsíquica. Então, o que eu percebo a relação é que quando você tende a ter maior hiperacuidade analítica, quando você vai aprofundando as suas reflexões, muitas vezes isso pode desencadear um estado alterado de consciência, justamente porque você está trabalhando de forma mais aprofundada, de forma mais mental somática, isso pode sim gerar estados alterados de consciência, e você ter parafenômenos associados. O professor Valdo tem alguns verbetes com relação a isso, né? Por exemplo, o rompimento do psicossoma, o rompimento do paracérebro. Esses são parafenômenos que, principalmente o rompimento do paracérebro, né? São parafenômenos associados a quando a pessoa está aprofundando de forma mais intensa trabalhos mentais somáticos. Então, você tem esses parafenômenos associados. No caso dele, eu não sei, não era extrapolação, mas no meu caso, o que eu vivenciei, essa expansão de consciência que eu tive foi uma extrapolação parapsíquica, porque isso não é o meu normal, isso não acontece comigo. Então, isso é interessante porque é uma forma da gente se motivar a desenvolver o parapsiquismo. Então, nem sempre o parapsiquismo precisa ser para resolução de crises, né? Normalmente, o que acontece quando a pessoa tem um embate e tem um ponto de saturação e resolve agora eu preciso desenvolver melhor, eu preciso pensar na minha evolução pessoal, desenvolver uma parapsiquismo. Muitas vezes está associado com questões de crises pessoais. E as crises pessoais estão relacionadas com o processo de autoassédio, e às vezes tem heteroassédio envolvido. E isso faz com que a pessoa queira mudar. Mas existem formas mais avançadas que a gente pode correr atrás de também se motivar a se desenvolver parapsiquicamente. Eu tenho extrapolações parapsíquicas que promovam maior bem-estar, um maior nível de serenidade, maior nível de lucidez. Na minha opinião, é o que realmente me faz estar aqui, me esforçando para me desenvolver parapsicamente. Muito mais do que as crises de crescimento pessoal que eu tenho. Tudo bem? Na Fatologia, página 5, quarta linha. Ao realizar a formulação de perguntas, como analisar se elas são pertinentes? Então, de novo, aí você tem que fazer essa autopesquisa. Então, como é que você sabe se a pergunta ela é pertinente? Primeiro, ela te ajuda a resolver a sua questão atual. Então, quando você faz uma análise, é para você resolver alguma coisa, não é isso? Para você entender melhor alguma coisa, resolver alguma coisa. É para você chegar a uma síntese de algo. Então, as perguntas que você está fazendo para chegar nessa síntese, elas são pertinentes ao que você quer saber? Porque as pessoas que tendem a ser mais dispersivas, como é o meu caso, muitas vezes saem pela tangente, entendeu? Então, acaba
viajando na batatinha, viajando na maionese, né, como o povo fala. Então, é importante você focar essas perguntas mais pertinentes. O que tem a ver com, lá na argumentologia, no item 3, autopriorologia. A importância de você saber encontrar as perguntas certas dentro do seu caleidoscópio ideativo, ou seja, dentro do seu grupo, todo o seu conjunto de ideias que você tem. É importante você saber encontrar as perguntas certas para você desencadear um viés autopesquisístico mais aplicável às suas prioridades atuais. Então, antes de você querer saber a resposta, antes de você ir atrás da resposta, é importante você saber, você entender, eu estou fazendo as perguntas certas para chegar nessa resposta? Sim, mas como é que você descobre se está fazendo a pergunta certa ou não? Você faz algum tipo de pergunta, assim, por que eu estou fazendo isso, para quê, como? Você faz algum tipo de autoquestionamento a respeito de cada pergunta? Como é que você chega à conclusão que você está fazendo aquela pergunta certa? Deve ter algum motivo, cada um de nós deve ter algum procedimento. Qual seria o seu? Sim, então, o primeiro passo para você ver se está dando certo é se você está realmente conseguindo fazer as suas reciclagens intraconscienciais. Então, você está conseguindo mudar de patamar, você está conseguindo se manifestar de forma melhor, então você está no caminho legal, você está conseguindo fazer as perguntas mais pertinentes, mais certas para o seu desenvolvimento pessoal, né? Isso aí é um ponto importante a ser considerado. Agora, um outro tem algumas técnicas que ajudam também. Então, é importante usar a técnica do fluxograma, por exemplo, que eu coloquei aqui, dentro da tecnologia. É uma forma também de você organizar, é uma forma de apostilamento técnico também, né? Se você parar para pensar. Também ajuda você a organizar melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, você bota assim lá no primeiro quadradinho do seu fluxograma, depois de pesquisar o que é fluxograma. Você olha lá, raiva, eu senti raiva hoje por causa de determinado contexto. Aí você vai colocando ramos para isso. Fala, eu senti raiva por quê? Porque o fulano de tal falou isso sobre mim. Então, falou, porque por causa disso. Coloca ali. E também porque ele não entende o que eu penso em relação àquilo. Você bota aquilo. E aí você vai desenvolvendo esse fluxograma, essa árvore de que está acontecendo, como se fosse uma árvore de emoções, não é isso? Para você entender melhor o porquê que aquilo aconteceu. Então, de novo, sempre envolve você fazer essa autopesquisa de forma mais aprofundada, né? Não sei se eu consegui responder. Explicou sim, explicou. É que vai depender de cada um, né? Encontrar suas próprias... Sim. Agora, mas uma das questões... entender que está dando certo, realmente você olha. Isso, uma das questões mais sérias você colocou. Tem que ver a produção, o resultado daquilo. Do que tá. Se você continua patinando no mesmo lugar... Aquela pergunta não foi suficiente, ela arranja outra, né? Na administração tem duas técnicas legais, que é o 5 porquê, né? Vai perguntando por quê, né? Isso. E depois tem uma técnica japonesa, né? Que tu coloca o problema e vê as variáveis humanas, variáveis materiais, aí existem várias técnicas, né? Mas o 5 porquê ele consegue aprofundar, é mais ou menos assim, por quê. É o porquê em cima de cada uma das perguntas, né? Sim. Interessante. Sim, pode. É que ele falou dessa técnica de 5 porquê, é que tem lá o 5H e o 5W tem várias e o técnicas 2H. de gestão, Isso, né, que você pode aplicar. Agora, uma das coisas que eu estava pensando, só para a gente fechar essa história da análise, do estudo, né, das variáveis, se existem ou não. Eu acho que entra muito aquela relação que o professor Valdo ele meio que batia na tecla, de você anotar e, de alguma maneira, mapear as coisas que estão acontecendo. Então, se meu dedão direito toda vez coça, quando aparece um amparador assim, eu vou verificar se isso sempre é um fato, ou um parafato. E aí, esse mapear vai fazer com que os dados depois eles apareçam, né? Ou seja, você vai peneirar o dado, você vai mineirar, né? De fato, de trabalhar com minério. Estou falando com a geóloga. Não ser mineiro, né? Ou seja, falando com a pessoa certa, né? Então, que é justamente ver o que está lá, não é isso?
Sim, é importante você, essa tecnicidade, né? É. Você fazer um estudo estatístico, ter cientificidade no processo é importante. Sabe o que eu penso também? A gente, no fundo, já sabe, né? Quando a gente fica muito na dúvida é porque está querendo fugir do negócio, né? Não? É mais uma coisa, Rosa, que eu É vejo... que nem o professor Valdo falava, que é a o gente fazer. sabe exatamente o que é ou o que não é cosmoético. Quando a gente pergunta, isso é cosmoética, porque você já sabe que não é. Porque se você não, né? Se você pergunta é porque você sabe que não é e está querendo... Já tem uma ideia, né? tem Então, dois se você viés, né? sabe, no Tem fundo... viés da ignorância, às vezes a pessoa realmente ainda não entendeu o que está acontecendo. Mas às vezes é porque ela realmente está querendo né, se autocorromper no processo. Isso acontece muito. Estela, por favor, ali na pensinologia de Simão Verbati, você colocou a atenção aos fluxos pensênios. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito como a pessoa que tem essa dispersão, ela saber discernir essa entrada desses fluxos pensênios. De que forma, assim, que a pessoa se dá conta naquele momento, tem essa hiperacuidade? Como fazer? Detalhando. Então, por que eu comecei a pensar nos Flintstones, agora que eu estou estudando? Por que eu estou começando a pensar, não sei, no jogo do Pokémon? Por que eu estou estudando? Ela dá uns exemplos ótimos, né? Não, é porque ela tem filho pequeno. Pra gente aqui, mas pra ela tá no contexto. Não, o que eu estou começando a pensar, de repente, naquele filme X de ontem, que eu assisti ontem, agora? Né? Por que eu comecei a pensar nisso? Porque eu tive aquele pensamento antes, que levou a esse, depois eu levei para aquele caso do meu irmão, que depois eu voltei para cá e lembrei do filme de novo. Então, você pensar esses fluxos pensênios, às vezes o primeiro pensênio é que você vai perceber que, na verdade, você ainda estava, talvez, assimilado energeticamente com o filme da noite anterior. Entende? Aí você vai fazendo uma análise holossomática do que está acontecendo. Só que você precisa detalhar, você precisa verificar isso de forma sequencial, com detalhe, com aprofundamento. Acho que aí entra a questão para te analisar quando que entra aquele pato pensene, né? Que tu, às vezes não se dá por conta. Tu tá até numa retinilidade, tal, de repente... O que impede a nossa lucidez é isso. São patopensenes, que muitas vezes são originários de exopensenes. Mas os exopensenes, eles vêm por quê? Por causa de alguma brecha nossa, né? De algum processo mais autoassediante. O autoassediador, né? Mas é interessante você entender esses fluxos de pensamento. Por que você chegou até lá? Mas é esse detalhismo que vai fazer você ter essa melhor acuidade. Tudo bem, gente? Na sinergismologia, página 6, pode exemplificar o sinergismo das sincronicidades vivenciadas? A gente já falou, né? Mas só para resumir, então quando você... Tem muito a ver com o serendipity, isso, né? Também. Você tem intuições com relação a algumas coisas. Você satura a sua mente com relação a um determinado tema, conceito, tema de pesquisa ou algum problema que você precisa resolver. Isso faz com que você direcione a sua sonda, a sua antena parapsíquica para sincronicidades que têm a ver com o que você está interessado ou envolvido. Então, você acaba ficando mais atilado, atento às sincronicidades que têm a ver com o que você precisa resolver. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Na ciclologia, página 6, pode abordar o respeito ao ciclo somático para melhor autopercussiência? Então, é importantíssimo você, principalmente na questão das horas de sono. Então, se você não tem um bom ciclo do sono, isso já acabou com a sua lucidez em muitos aspectos. Então, a pessoa fica o dia inteiro um zumbi. Então, você precisa resolver as suas necessidades fisiológicas, de sono, de alimentação correta, de alimentação que ajude nesse desenvolvimento também, para você não se intoxicar. Então, se você se intoxica os alimentos que você consome, você acaba tendo que direcionar as energias do seu corpo para processar isso de forma mais devagar, e isso impede você ter mais disposição para ter mais lucidez. Então, o que você come, como você dorme, você está bem com as suas necessidades fisiológicas, você é um carente afetivo sexual,
Você precisa sempre ter isso em dia para ter mais lucidez. Na parafatologia, página 6, segunda linha, o trabalho mental somático desencadeando para fenômenos gesconográficos. Poderia aprofundar? Esse aqui tem a ver com a experiência desse verbete. Então, foi um trabalho mais mental somático que eu estava desenvolvendo e que promoveu um parafenômeno que acabei tendo a ideia de escrever esse verbete. Então, quando você, às vezes, está focado em trabalhos mais mental somáticos, você tem, às vezes, você vivencia parafenômenos associados a parafenômenos que, às vezes, são até extrapolam as suas parvivências normalmente. Né? Então, foi essa a ideia. Na pensenologia, página 5, primeira linha, qual a técnica que indicas, aqui do sul, para manter o holopensene de mega-análise pessoal e a retilinearidade pensênica, possibilitando a excelência analítica? Mas é que é tudo, né? Leu o verbete, né? Não, então, a ideia é você, cada vez mais, tendo mais hiperacuidade analítica, a hiperacuidade analítica tem a ver com retilinearidade pensênica, porque retilinearidade pensênica tem a ver com lucidez, tem a ver com você estar mais lúcido no dia a dia. Quando você está mais lúcido no dia a dia, você não tem as recaídas mais emocionais, de você tender a pensar mais mal do outro, ficar mais irritadiço, ou ficar mais incomodado. Então, a retilinearidade pensênica tem a ver com você usar mais o seu mental soma, tem tudo a ver. Então, você tender a ter esse sobreparamento autocrítico, você sempre ter esse tipo de postura, de posicionamento nas suas análises cotidianas, ajuda a você desenvolver isso. Agora, todo o verbete tem a ver com essa sua pergunta, né? É justamente o nosso objetivo. Não sei se você já respondeu, cheguei um pouquinho atrasada, mas na fatologia, na sexta linha, você poderia aprofundar a síntese dos achados para a próxima etapa pedagógica. É o ciclo, né, de análise e síntese. Então, assim, quando você começa a compreender, você já teve a sua reciclagem intraconsciencial sobre determinado tema. Então, ok, eu já estou legal nisso aqui, já entendi, já superei essa etapa. Então, aí você agora tem uma próxima etapa de aprendizado, de para-aprendizado também. Mas, para isso, você precisa desenvolver a lucidez, né? Para você perceber isso, que muitas vezes, né, isso você tem que estar lúcido para você conseguir um novo patamar que você vai galgar, mas para isso você tem que desenvolver, às vezes, a lucidez para ver os fatos e para fatos que estão acontecendo isso. Sim, as recins são níveis cada vez mais avançados de lucidez que você vai alcançando. É isso. Interessante, porque a hiperacuidade tem a ver com isso, né? Tem. Porque senão você é engolido, né? Você fica numa bola de neve e não consegue sair disso, né? É o que a gente estava comentando. Se você está patinando muito no mesmo lugar, é importante você começar a ver uma nova forma de abordagem do problema. Você começar a fazer uma pesquisa mais aprofundada, procurar ajuda, né? É importante isso. Ok. Na crescendologia, não tem a página aqui, mas é a página 7, eu acho. Terceira linha, o crescendo análise pontual, análise tangencial, análise sincrônica. Poderia explanar? Isso também é muito interessante. Quando a gente começa a fazer uma análise de determinado conceito, tema de estudo, a gente começa a questão do devaneio dirigido. A gente começa a analisar temas em paralelo, subtemas associados a esse tema principal. Então, você vai estudando outros temas em conjunto. Então, você vai tangenciando a sua análise. Você não vai só no ponto específico que você está procurando, mas você tangencia a sua análise para outras fontes de informação ou fontes de conceito. E, a partir daí, você começa a entender a sincronicidade de conceitos que têm um a ver com o outro. Então, isso ajuda você, inclusive, a ter
neo-ideias, você acessar neo-verpontos. Então, esse devaneio dirigido de você não só focar um ponto específico, mas foque subtemas associados a esse ponto específico que você quer pesquisar, que você quer entender, problema que você quer resolver. E você vai acabar aprofundando e acessando mais, de forma mais abrangente a sua pesquisa. Na sua megapensenologia, o segundo megapensene, você diz assim: hiperacuidade exige análise. Quando eu li esse megapensene, eu fiquei assim, será que exige ou será que... o que você quis dizer com esse exige? Você pode explicar esse megapensene? Posso. A análise aqui, no caso, é uma análise muito mais ampla, ok? Que envolve o que a gente está conversando aqui, a questão de você sempre estar nesse ciclo de análise intraconsciencial, análise para fora de você, para dentro e para fora. Então, para você desenvolver essa hiperacuidade, desenvolver maior lucidez, você precisa ter essa análise melhor desenvolvida. Tá? A análise não no sentido, não somente no sentido neutro da palavra, mas com forma como a gente quer dizer aqui no verbete. Você precisa ter uma hiperacuidade quando você desenvolve, divide, quando você aprofunda a sua análise. Para você ter maior lucidez, você precisa ter maior capacidade de análise. Eu acho que sim. Eu acho que isso tem... que na hora que eu li, eu achei que era o contrário, né? Que era a análise que exigiria, no caso, uma hiperacuidade. Mas eu entendi o que você falou. É no sentido de que, para você chegar numa hiperacuidade, o caminho pode ser da análise, né? Na medida que você vai analisando, você passa a tomar, é como se fosse tomar conta de tudo que está à volta. Então, você começa a se habituar com a hiperacuidade. Eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido. Sim. É uma técnica, né? Eu achei interessante, na primeira sua linha da fatologia, quando você coloca a lógica pessoal. Certa vez eu perguntei para você, a gente estava aqui numa tertúlia, e eu falei, pessoal, tem a lógica pessoal. Ele, não, lógica pessoal é burrice, porque existe uma lógica do cosmos, e essa lógica do cosmos é que a gente deve como que eu vou dizer, perceber, né? Então, se eu estou com uma lógica pessoal muito diferente dessa lógica do cosmos, isso não é muito inteligente. Eu queria saber por que você colocou essa lógica pessoal aqui, se você concorda com isso, discorda, o que... Como é que a gente chega até a análise do cosmos? A gente precisa usar a lógica pessoal. Não tem jeito. Ninguém vai fazer isso para você. Entendi. Você vai fazer a partir do que você já compreende, né? Da sua lógica pessoal. Sempre, O nosso nível de isenção, o nosso nível de lucidez é a partir do nosso momento evolutivo. Mas você precisa chegar lá, você precisa usar a sua lógica pessoal para isso. Entendi. É um caminho, né? É um caminho. O que eu acho interessante nessa abordagem, né, que o professor Valdo colocou, é que geralmente você não questiona a sua lógica. E o que ele está falando era de você avaliar se a lógica é coerente ou não, porque tem muita coisa lógica que pode estar errada. Que não é verdadeiro. Pode ser falácia. falácia. E aí, então, o que ele chamou a atenção? Você tem um doido. Às vezes ele está perfeito numa lógica, que é a lógica do microcosmos dele, do micro-universo. Então, ele está chamando justamente a atenção a isso. Falta aferição daquela lógica perante os outros. A partir do momento que você tem isso balizado, e você sabe que aquele raciocínio é coerente, aí você parte para fazer mais análises. Em resumo, é analisar a própria lógica. Exatamente. A lógica pessoal. A aferição da lógica pessoal contínua é a hiperacuidade analítica. Exatamente. Agora, uma coisa que eu gostaria, né, de também abordar foi uma sacada que o professor Valdo fez. Falou assim, você quer desenvolver a questão do parapsiquismo ou a tua hiperacuidade? Comece a dar voltas aqui pelo CEREC e comece a analisar tudo que você encontra pela frente. Tudo que você encontra pela frente, você quer entender aquilo. Aí você passa um mosquito, você quer entender o mosquito. Você está vendo a formiga, o que ela está fazendo? Então, essa busca incessante
de entender padrões, entender desvios. Até ele comentava o seguinte: olha, fiz a caminhada, quantas conchinhas eu vi no concreto que está solidificado ali nesse caminho. Então, isso você corrobora o mega PCM dela, não é? Que a hiperacuidade vai exigir análise. Exatamente. Justamente esse é o foco. Então, que é o fazer aprendendo mexer com esse processo da lógica. Essa curiosidade científica é muito importante para o desenvolvimento da hiperacuidade analítica. Então, tem tudo a ver. Muito bom. Outra coisa também que eu achei bem interessante aqui, eu queria ver o que você pensou quando você escreveu aqui, é na 4ª linha da fatologia, a ambiguidade podendo trazer autorreflexão. Eu, pessoalmente, gosto muito de estudar coerência e ambiguidade. Achei muito interessante você lembrar da ambiguidade aqui. O que você pensou quando você escreveu esse item? A partir do momento que você fala assim, mas por que isso está acontecendo? Aí você tem a ambiguidade. Você tem uma subjetividade, você está chamando, né? A ambiguidade da subjetividade, é isso? Sim, mas eu quero dizer que a ambiguidade, no sentido de que algo não está bem compreendido. Algo está ambíguo, está obscuro, precisa ser melhor resolvido. Então, a partir do momento que você tem essa ambiguidade, que você começa a refletir. Mas por que isso está acontecendo? Esse é o primeiro passo para você fazer suas reciclagens, para você começar a modificar suas posturas pessoais. Porque se você não fizer essa pergunta, você vai achar que a sua lógica pessoal é a melhor, não é isso? Então, o princípio de você duvidar, o princípio da descrença, é muito importante. Tem até um tema aqui na argumentologia, né, que eu coloquei sobre isso, sobre a autodescrenciologia. Então, a análise e a síntese conclusiva da realidade decorre do entendimento dessa experiência direta, né, ser insubstituível e refratária, né, a verdades absolutas, a achismos pessoais, a preconcepções, né, a imposições. Então, é importante que você fale, eu estou tendo um preconceito com relação ao que está acontecendo. Então, essa ambiguidade, você se perguntar é a ambiguidade. Que começa a autorreflexão, que daí vem a autocrítica. Que aquilo não está muito claro ali, né? Sim. Pode ter uma outra noção a respeito daquilo, né? Então, ou uma outra realidade também. O que acontece muitas vezes é que a gente não enxerga a realidade de uma forma como ela realmente é. Os nossos filtros cognitivos distorcem o que a gente está enxergando. Esse é um problema, né? Como é que a gente se livra disso? Ao mesmo tempo, não pode se livrar totalmente, porque é a nossa inteligência. A gente só trabalha com um banco de dados daquilo que a gente já conhece. Mas, ao mesmo tempo, o extrapolacionismo faz isso, né? Ela expande essa condição aí. Certa vez eu perguntei para o professor Val também. Eu falei assim, olha, se a gente consegue compreender as coisas que estão em volta da gente, ver, enxergar, só a partir do banco de dados da gente, como é que vem o novo? Aí, entendeu a pergunta? Aí ele falou que é pela experiência pessoal. É só na experiência pessoal, é como se entrasse não só o novo conhecimento, não só pela cognição, mas por todos os sentidos, por todos os veículos, assim. Então, aquilo vai te dar uma percepção nova, inovadora, e aí você pode ultrapassar aquele banco de dados que você tem. Porque uma coisa é o apriorismose, é você não querer sair daquilo. Outra coisa é o conjunto de apriorismos que todo mundo tem, sim, porque senão ninguém raciocina, ninguém fala, ninguém pensa. Agora, como é que você se predispõe a essa experiência pessoal? A partir da ambiguidade. A partir de você se questionar. Sim, entendi. Agora, olha só, você tem aqui, você já tocou em 2 itens aqui da caracterologia da página 8. Eu não sei bem agora, a autodescrenciologia foi eu não me lembro mais o qual você tinha colocado, mas eu queria que você desse né? Eu queria que você desse uma varrida nesses itens, aproveitando aqui os nossos últimos minutos. Ok. Primeiro, sobre a certologia, né? As dificuldades pessoais se tornam auxílios evolutivos a partir da priorização do acerto. Ou seja, você sempre enxergar a solução e não o obstáculo do que você está vendo.
Então, olha, eu preciso chegar nessa solução? Então, legal, isso é um desafio para mim. Então, como é que eu chego lá? Primeiro, desdramatizar. Desdramatizar tanto o medo de errar, quanto os erros que você comete. Estou falando que isso é fácil, não, tá, gente? Eu estou falando que... Nós entendemos. Essa postura é que é a ideal, não é isso? Você, de forma anti-vitimizada, você assume o erro e, se possível, faz essa autocorreção imediata, após constatar o erro. Né? Então, olha, vamos engolir aí o orgulho e vamos agora ter a postura mais correta com relação a isso. Eu achei importante falar também sobre... A gente comentou muito sobre a questão de assimilação energética, né? Uhum. Então, essa interação... existe uma interação interveicular e interdimensional diária. Na verdade, o tempo todo. A gente está interagindo com dimensões e com os nossos diferentes veículos de manifestação. Então, esse é um vasto campo para a gente fazer as desambiguações que a gente tem que fazer. Então, quando a gente se perguntar por que isso está acontecendo, quando começar essa autorreflexão, aí você tem que fazer esse estudo, não só de forma superficial, mas entendendo as relações interdimensionais e interveiculares desse aspecto ambíguo que você quer resolver, que você quer entender. E sobre as energias conscienciais, na energointeraciologia, isso aqui é uma chamada para todos nós, que o momento que a gente vive atualmente é uma oportunidade única para a gente entender melhor as minúcias paratécnicas de trocas energéticas que nós temos sempre, né? De assimilação, desassimilação, a condição da isca consciencial lúcida. A gente está numa explosão demográfica atual, a gente tem muito energossoma para conviver, para interagir. Então, vamos ser cobaias e vamos usar os outros como cobaias energéticas, vamos começar a entender isso de forma cada vez mais teática. A gente já faz isso, mas vamos começar a fazer isso de forma cada vez mais expressiva. Né? Essa foi a ideia aqui. Tá bom, né? Agora, sim, a gente ainda tem 3 minutos. Você tem alguma coisa que você selecionou aí que você queira falar? Olha, eu coloquei aqui tem um trecho do DAC que eu achei muito interessante. Que na página 143, quem quiser pesquisar com um pouco mais de profundidade, no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Eu tenho um trecho que o professor Valdo menciona aqui, que eu achei que tem muito a ver com o tema desse verbete. Então, o que ele menciona? Que o fato mais sério no estado do sobrepairamento é a condição de se analisar as realidades com hiperacuidade, permitindo prever as reações imediatas, as que vão acontecer e as que ainda vêm pela frente. As repercussões, os efeitos, as consequências e derivações do que está acontecendo no momento. O sobrepairamento permite calcular tal estado de coisas, começando pela desdramatização inteligente e oportuna. Então, sobre a importância do sobrepairamento autocrítico no desenvolvimento da hiperacuidade analítica. Então, você procure ser cada vez mais isento e ser mais imparcial nas análises sobre as suas manifestações. Isso é que realmente vai ajudar a gente a desenvolver a hiperacuidade analítica. Eu acho que isso é importante também mencionar. Mais alguma pergunta? Você quer fazer essa pergunta? Você coloca do DSC aí, a desdramatização, ela é muito sutil e às vezes perceber é fácil, mas conseguir fazer isso é bem difícil. Eu percebo isso comigo. É uma casuística assim que essa desdramatização ela é profunda, né? É algo que você tem que estudar, às vezes eu perco noite de sono, mas como assim? Vai, então a gente vê que assim, ó, é algo assim muito profundo e pode ser que é de vidas passadas que a gente traz, né, com a gente e de certo momento isso vem para a gente limpar isso, mas é algo que faz a gente refletir muito. A gente traz muitos travões, né? Ainda mais muitas pessoas aqui da CCCI trazem travões parapsíquicos, inclusive, de vidas pregressas mais traumáticas, de perseguição, de
do momento que nós atuamos como líderes e aí fomos tosados durante aquelas vidas pregressas. E a gente vem aqui com que nem gato esfolado, né? Falou, não sei não, se eu vou mexer com isso agora, se eu vou aprofundar isso. Então a gente tende a ficar mais ressabiado. Então é importante fazer uma autopesquisa mais aprofundada com relação a isso, né? Porque pelo que você menciona, acho que tem muito a ver, né? Uhum. E acho que desdramatizar também tem a ver com você se expor mais mesmo, pagar mais mico mesmo, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Pô, eu vou aqui defender verbete mesmo. Às vezes eu vou falar coisa errada, o povo não vai entender que eu estou falando direito, eu vou errar em algumas coisas, né? Na hora de eu dar aula, eu vou tratar o aluno de forma complicada, né? Mas é assim mesmo, tem que... porque eu percebi que tem que ser líder de novo, entendeu? A única forma de você superar o trauma é ser um líder de novo. Eu segurei aquilo e isso não fez bem para mim. E hoje eu percebo que o meu momento é de falar. Nem que vou, né, pagar mico, mas eu tenho que colocar para fora. É isso mesmo. Para desdramatizar isso, para mim conseguir superar, para mim sair desse patamar. Isso aí. Tá bom. Tudo bem então, gente? Então, parabéns para o verbete, pelo verbete, parabéns pela exposição, foi muito, muito boa. A gente agradece a você pela presença, ao seu amparador intrafísico, que ainda está do seu lado. Aguardamos novos verbetes, né, seus. A gente agradece a presença de todos vocês aqui no debate, mesmo para aqueles que ficaram calados, mas as energias chegaram até aqui. Aos teletertulianos também, nós tivemos bastante perguntas e participações, nós agradecemos a todos. A gente também, eu pessoalmente gosto de reafirmar a importância da participação dos tertulianos, dos teletertulianos, do verbetógrafo do dia, na movimentação do nosso debate, né? Que são os 3 eixos que sustentam aí o nosso debate de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. E então a gente agradece, aguarda vocês diariamente aqui nesse mesmo horário e passamos então para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 22 perguntas enviadas online. Temos 2 recados. O Gelson com o grupo Autoconfiança e a Meracilde com o acoplamentário. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da consciencioterapia de Grupo da Autoconfiança em Porto Alegre. Os consciencioterapeutas Márcia Ebeling e Cristóvão Pérez aprofundarão nos facilitadores e dificultadores da expressão plena dos traços força, diante dos contínuos desafios da vida humana. O grupo ocorrerá agora nos dias 29 e 30 de abril, sábado e domingo, na cidade de Porto Alegre. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp para o número prefixo 5198-243-4117. Acesse também o Facebook da OIC e o site www.oic.org.br, onde você encontrará mais informações e agenda anual, inclusive com atividades em outras cidades. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o acoplamentário. O acoplamentário, como todos sabem já, é um laboratório, o primeiro laboratório grupal do planeta, e ele ocorre aqui no CAEC. O próximo acoplamentário desse final de semana, nós já estamos com todas as vagas tomadas, né? Que é o Retrovida Crítica. Mas o meu convite específico é para o próximo do 1º do mês que vem, que é dia 12 a 14 de maio. Esse acoplamentário, ele vai tratar a temática da megafraternologia. Megafraternologia, nós temos aqui no CAEC uma dinâmica que atua, e esse deve ser
terceiro, quarto acoplamentário desta temática. Os EPICONs que vão estar trabalhando conosco nessa temática vai ser o Marcelo Silva, a Miriam Sanches e a Patrícia Pialarice. Se você se afinizar com essa temática da megafraternologia, ou então até mesmo para o acoplamentário, o desenvolvimento do parapsiquismo, do epicentrismo e a questão também da liderança, você poderá estar fazendo conosco esse acoplamentário. Qualquer informação maior, você pode entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499. Aguardamos por você. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Política Autoevolutiva, a especialidade é a Parapoliticologia. A verbetógrafa é a professora Cristina Nievas. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma excelente tarde e até amanhã.